Nos últimos 2 dias, tivemos uma resposta dos touros quando o Bitcoin chegou por volta dos US$ 86.000. Porém, existe a possibilidade, devido às informações que chegaram aqui, de, ao longo das próximas semanas, também estarem debaixo do controle dos touros. Traders e investidores, hoje iremos para mais uma atualização do Bitcoin. Eu gosto sempre de iniciar lembrando nossa visão compartilhada anteriormente. E lá atrás, quando a gente estava por volta dos US$ 95.000, eu mencionei para vocês que as maiores probabilidades era que a gente viesse para níveis mais abaixo. Tínhamos sinais para isso. Porém, no nosso último update, mencionei para vocês que teríamos que ficar muito atento ali por volta dos 87, US$ 86.000, pois a gente teria divergências bullish ali no 4 horas, e se tivesse gatilhos de fundo na região, a gente poderia formar um fundo para tentar algo acima. E uma vez que a gente chegou ali por volta dos 86, US$ 87.000, além da divergência bullish no 4 horas que a gente comentou no RSI, o que foi apresentado nessa região foi uma anomalia pela parte dos vendedores. Quando a gente olha aqui os nossos indicadores de análise de sentimento, conseguimos observar o maior delta vendedor da última janela de 2 meses. Delta, para você que não conhece, é a diferença de compras e vendas a mercado. Dependendo de onde acontece um grande delta, ou um grande delta comprador, ou um grande delta vendedor, a gente pode estar diante de um fundo, um topo, um rompimento verdadeiro, e depende do contexto, né? Eu mencionei para vocês que um delta grande nessa região aqui era um gatilho para um potencial fundo, né? Da mesma forma que quando o ativo chegou aqui no topo e a gente teve o maior delta de sei lá quanto tempo, 100 dias para trás até mais, terminou sendo um topo. Da mesma forma que quando o ativo chegou aqui, ó, a gente também teve gigantes deltas, foi um fundo. Agora a gente apresentou um grande delta que pode gerar um fundo mais relevante para a gente. Talvez um fundo até que dê controle para os touros para as próximas semanas, ao ponto do preço voltar para buscar os US$ 100.000 novamente. Tudo vai depender das informações que vão entrar aqui nas próximas horas no Bitcoin. Uma vez que a gente estava nessas partes superiores, a gente jogou todas as fichas para esse cenário aqui, pois estava muito mais provável. Porém, quando a gente chegou nessa região aqui inferior, entrou informações como acabamos de ver que podem levar a gente a buscar níveis mais superiores. Não foi só esse delta com a divergência no RSI, né, que aumenta a chance de a gente tentar algo aqui acima. Tem mais informações e eu quero compartilhar elas com vocês agora. Uma informação bullish que a gente observou aqui no BTC é que esta queda foi uma queda sem volume. Se você não percebeu ainda, observe agora. Os meus candles, eles ficam amarelinhos quando a gente tem um volume alto. E volume, ele costuma ser apresentado a favor de uma tendência. Se a gente cai aqui e não tem um volume alto, significa que isso aqui pode fazer parte de um movimento de não de uma tendência, em si de um movimento corretivo. Então existe a possibilidade de isso aqui ser um impulso e estarmos dentro de movimento corretivo, flat na horizontal, para voltarmos a subir, né? Quem sabe isso aqui é uma onda 2 na horizontal, uma onda B, para a gente voltar a subir. Uma vez que a gente subir, a gente vai ter que identificar, com base nas informações que entrarão, se estamos diante de uma onda 3 ou uma onda C. Se for onda 3, sai da frente, o preço vai romper ao time high. Se for onda C, é hora de shortar e vender se alguém tiver, pois a gente deve buscar níveis bem mais abaixo. As informações que a gente terá aqui, caso a gente vá para níveis superiores, tanto pela análise técnica quanto pela análise de sentimento, dirão quais são as probabilidades. Porém, hoje, eu não estou falando que esse aqui é o cenário de maior probabilidade, tá? Desse aqui ser o fundo, a gente tentar algo acima. Eu estou falando que, devido às informações que entraram aqui, esse cenário volta para jogo novamente. E as informações que teremos ao longo das próximas horas, hoje é quarta-feira, talvez as informações que cheguem até a quinta, até a sexta, mude completamente o cenário aqui para o Bitcoin e aumente as probabilidades para esse cenário. A gente tem algumas informações que jogam a favor desse cenário mais bullish para tentar algo aqui acima, que é o volume baixo da queda, a divergência bullish aqui no 4 horas, com o delta grande no fundo. E outra informação também é a confluência com as altas. Quando a gente estava
aqui nos 90 mil dólares fazendo esse movimento corretivo. Eu fiz uma live com os membros e eu mencionei que as confluências das altcoins estavam para o mercado continuar caindo, pois elas apresentavam, esse aqui é um print da nossa live, elas apresentavam um padrão corretivo que tenderia a buscar níveis superiores mais abaixo. E esses altos mergulharam e vieram buscar esses níveis superiores mais abaixo. Porém, uma vez que a gente chegou nesse nível superior, aí nesse nível mais abaixo, a gente respeitou onde precisava segurar e agora algumas delas já começam a mudar estrutura. Então a confluência que a gente já tem aqui de algumas altas já é de um possível impulso, uma retração que finalizou, para quem sabe tentar algo aqui acima posteriormente. Então a gente já tem alguns sinais mais bullish de algumas altcoins se apresentando. Ao contrário, antes a gente tinha sinais mais pessimistas das altas. Não são todas, tá, que estão com sinais bullish aparecendo, são poucas, mas a gente já começa a ver algumas apresentando possíveis sinais de fundo também. Então, esse cenário aqui volta para jogo, mas de forma alguma a gente descarta o cenário mais pessimista, onde a gente vai perder os fundos. Eu diria que tá meio que 50-50, as informações das próximas horas serão determinantes. Beleza? Uma vez que eu apresentei aqui o cenário médio, eu quero descer aqui agora para o tempo gráfico menor, onde eu irei estar compartilhando possíveis cenários de curto prazo com base na teoria das ondas de Elliott. Tá? Descendo aqui para o 4 horas, eu vejo dois possíveis cenários para o Bitcoin. Cenário número 1, que leva a gente mais abaixo, para depois o preço se decidir. Temos aqui uma onda 1, uma 2, uma 3, uma 4, informação de flat expandido, que a gente poderia vir buscar níveis superiores aqui antes de cair. Tá? Com base nesse cenário, eu fico atento a essa região aqui dos 93.500 aos 91.250 para possíveis shorts, desde que dê gatilho. Tem outro cenário aqui para a gente, que é esse daqui, em que a gente completou já o impulso, dá para a gente contar aqui as 5 ondas, e a gente volta a subir. Porém, não dá para saber com as informações que temos agora, se conforme o preço vá subindo, se esse movimento faz parte de um movimento de onda 1, para daqui a pouco a gente fazer uma 2 e continuar subindo, ou se isso aqui faz parte de um movimento corretivo desse impulso, onda 1, 2, para a gente voltar a cair. Por isso que eu digo, as informações das próximas horas serão extremamente importantes. Se a gente completa aqui uma alta com características impossíveis e volta caindo com volumes baixos e características de retração, aí faz total sentido abrir longs aqui, apostar na alta no movimento que vai buscar os 100 mil dólares, beleza? Antes dessas faixas vermelhas aqui, eu não cogito shorts, pois a gente teve um gatilho bom aqui, um gatilho relevante, em 4 horas, como a gente viu no início desse vídeo, com divergências bullish no RSI. E beleza, se o preço cair a partir das faixas atuais, bem, na minha visão não tem muito o que fazer, a não ser, quem sabe, ficar de olho para uma possível compra aqui nesses fundos, com base nesse cenário que eu compartilhei aqui com vocês. Beleza? Então, essas são as regiões que eu fico atento para possíveis compras posteriormente no Bitcoin. Essa última zona aqui de compra que eu acabei de desenhar agora só é válida se a gente fazer esse pivô aqui acima do topo anterior. Aí daí estarei analisando possível compra neste reteste. Beleza? Lembrando para vocês que ainda não participam dos nossos canais abertos, Telegram e WhatsApp, eu trago atualizações para vocês aqui, tanto no YouTube quanto por lá. Então, se você ainda não participa, os links estão na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então, acho que ficou bem claro aqui a análise do Bitcoin. Precisamos das próximas informações e o cenário mais bullish volta para jogo novamente. É claro, é meio que 50-50, com o cenário mais pessimista, a gente precisa ver as próximas informações. Agora eu quero analisar algumas altcoins que vocês solicitaram aqui nos comentários dos vídeos anteriores. Então, já faz o seguinte, deixa aí nos comentários quais altcoins vocês querem ver aqui nas próximas análises. Aproveita e já deixa aí o like no conteúdo. O YouTube lançou uma atualização onde você, quando estiver com o celular deitado assim em tela cheia assistindo, mesmo em tela cheia, consegue dar like. Só clicar na tela e aparece lá o botãozinho do like. Então já deixa o like aí, que vai ajudar bastante. Vamos começar aqui então falando sobre o Ether, que foi uma das altcoins solicitadas nos vídeos anteriores. Depois a gente vai falar da criptomoeda AIMS. Turma, o Ether tem 3 possíveis cenários aqui para ele no prazo maior, né? Vamos resumir de forma rápida e a gente desce para o curto prazo. O curto prazo do Ether está extremamente parecido com o Bitcoin, já adianto. Mas no prazo maior tem 3 possíveis cenários. Cenário número 1,
mandamos um impulso aqui no ciclo anterior, estamos num gigante movimento corretivo que ainda não finalizou, a gente ainda pode vir próximo aqui da casa dos $1.000 para depois entregar gigantes valorizações somente no próximo ciclo. É um cenário que está em jogo. Temos outro cenário aqui também no ETH que também é totalmente cabível com base na teoria das ondas de Elliott. Muito parecido. Mandamos o impulso aqui no ciclo anterior, estamos nesse movimento corretivo ainda que não se finalizou. A gente tende a pegar a liquidez aqui acima dos topos, voltar na parte inferior para depois voltarmos a subir. Porém, tem outro cenário aqui também que é totalmente cabível aqui no Ether, que é um cenário onde a gente finalizou aqui o movimento corretivo na horizontal e mandamos aqui um impulso de onda 1, agora estamos no movimento corretivo de onda 2 para a gente subir no onda 3, 4 e 5. Esse cenário leva a gente para patamares absurdos. Ah, Matheus, você falou que pode subir e pode cair. Turma, há cenários no mercado, há momentos no mercado, acho que essa palavra é melhor, que tá muito claro para qual lado a gente vai. Quando isso acontece, a gente arrisca mais, né, para esse determinado cenário. Porém, há momentos onde há incerteza, e esse é o momento de incerteza na minha visão. A gente precisa de mais informações para determinar qual tem de ser de fato o cenário de maior probabilidade, tá? Tem uma frase do Warren Buffett que eu acho que vale muito a pena a gente trazer aqui. O Buffett, ele conta a história do Ted Williams, que é um rebatedor de beisebol, e o Ted ele fez uns estudos com os arremessos, né, das bolas que lançavam para ele rebater. Ele percebeu que quando a bola vinha em determinado ângulo e ele rebatia, ele tinha um índice de acerto bem maior, né? Uma assertividade bem melhor. Porém, o Ted Williams não poderia ficar com o bastão nos ombros, aguardando vir somente a bola nesse ângulo perfeito para ele rebater. No beisebol, se ele deixa passar 3 bolas, ele é eliminado do jogo. E o Buffett conta isso e fala que nós, investidores, temos uma vantagem muito superior ao jogador de beisebol. O Buffett diz que estamos numa melhor profissão do mundo, pois a gente não precisa se sentir pressionado a agir, a gente pode ficar com o bastão nos ombros até que chegue um arremesso naquele ângulo perfeito para a gente rebater, tá? Em outras palavras, haverá momentos onde vem uma bola duvidosa que não faz sentido rebater, porém, haverá momentos onde vem aquela bola num ângulo perfeito, daí faz sentido a gente rebater. Em outras palavras, faz sentido apostar mais nesses movimentos, pois assim a gente tem as maiores probabilidades de ter um arremesso perfeito, na verdade, uma rebatida perfeita, correto? Acredito que a maioria tenham pego aí a referência. Então, o Ether, turma, é o seguinte, né? Como a gente viu aqui no prazo maior, na minha visão, os 3 cenários, ele vai terminar levando a gente para cima, tá? Acontece que no cenário mais pessimista a gente pode tentar algo aqui abaixo dessa gigante consolidação ainda no prazo maior. Para quem tem um capital de longuíssimo prazo, né? Vamos simular um cenário aqui onde você tem um patrimônio de 4 milhões. Cara, faz sentido você ter Ether. Faz sentido você ter uma exposiçãozinha aqui em Ether, mirando um longo prazo, uma exposição leve pelo menos. Porém, cara, se todo o seu patrimônio se for, sei lá, 1 milhão, ou, sei lá, 500 mil, cara, talvez não faça sentido ter Ether, ou se tiver faz bem pouco. Se você for precisar do capital numa janela de 1 ano, cara, talvez não faça sentido ter Ether com as informações atuais, talvez faça sentido guardar mais informações para ver se entra no cenário onde as maiores probabilidades estão para um lado, tá? Acho que deu para entender bem. Então, pô, vai variar. Para quem precisa do capital no curto prazo, na minha visão, não faz sentido ter Ether aqui no momento. Já quem tem um capital de longuíssimo prazo, cara, na minha visão, faz sentido ter Ether aqui, claro, tendo caixa para acumular em níveis mais inferiores, pois como a gente já viu, esse nível inferior, ele pode sim ser apresentado. Beleza? Posso apresentar aqui esses possíveis cenários aqui no prazo maior no Ethereum. Vamos descer aqui para o tempo gráfico menor. Descendo aqui agora para o tempo gráfico do 4 horas. Turma, o gráfico do Ether vai aparecer muito com o Bitcoin, né? Até porque quando a gente olha o gráfico do Ether contra o Bitcoin, tá andando de lado. Então ele basicamente está copiando os movimentos do BTC. Então, basicamente tudo que eu falei pro Bitcoin, todos os cenários aqui de curto prazo, estão valendo para o Ethereum, tá? Então não vou ser detalhista aqui das razões de DL e tal. Mas esse movimento aqui dá para a gente enxergar tanto no movimento corretivo
o movimento de ABC para a gente continuar a queda, como também dá para a gente enxergar um impulso sendo apresentado, né? Perceba o preço subindo aqui numa diagonal. Então, isso aqui pode ser um movimento de impulso de onda A ou onda 1, e a gente está no movimento corretivo na horizontal para voltar a subir, né? E aqui, uma vez que a gente subir, a gente vai ter que analisar como é que vai ser as características da alta, né? Se tiver características impossíveis, sai da frente, o preço vai romper o time high. Se tiver características corretivas, hora de vender, hora de apostar na baixa, pois a gente vai tentar algo lá embaixo. Beleza? Então, a gente vai ter essa incerteza aqui no prazo maior do Ether, como eu já comentei com vocês. E, turma, no curto prazo, tá realmente idêntico ao BTC, tá? Faz sentido analisar um possível trade comprado aqui no eventual retração, em especial se a gente daqui a pouco continuar subindo aqui no BTC e fazer esse pivô aqui acima dos topos anteriores, tá? Porque a gente vai ter essa confluência com o BTC, correto? Então, tá bem parecido aqui o Ether com o BTC. Então, as próximas informações vão ser extremamente importantes aqui. Esse aqui pode ter sido o fundo do Ether nos 2.790. Pode, eu não estou falando que é, né? Para aumentar as probabilidades, ele vai ter que fazer esse pivô aqui acima dos topos anteriores e voltar com característica de retração. Se isso acontecer, eu fico de olho para uma possível compra aqui nesse reteste. Vai ter gente que vai chegar falando aqui, mas vai ter liquidez abaixo dos fundos aqui, dos fundos nivelados. Nem sempre o preço vem buscar essa liquidez. Eu já vi diversas vezes onde o preço vai embora e o cara que deixou de entrar, pois um único ponto, aqui uma liquidez abaixo, que ele identificou que não permitiu a entrada, terminando deixando ele de fora. Mas, enfim, sobre o Ether é isso. Vamos para a próxima altcoin, que é a altcoin ENS, mas antes da gente falar sobre ela, eu preciso dar um aviso de 10 segundos. E esse aviso nenhum YouTube vai te contar sobre isso, tá? Observe o que você vai ver aqui agora na sua tela. Se você comparar as taxas da Maxi com as demais corretoras, Binance, Bybit e todas as demais, você vai observar que as taxas da Maxi são zeradas e é absurdo o valor que você paga nas demais corretoras. Por exemplo, aqui na Bybit ou Binance você poderia estar pagando R$ 5.000 em taxa, enquanto na Maxi essa taxa seria zero. E quando se trata de privacidade também, a Maxi reina. Então não perca tempo, crie já a sua conta na Maxi. Os links estão na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário fixado. Criando sua conta através dos links aí abaixo, você vai estar cooperando com o canal. Além disso, vai estar participando dessa promoção aqui do canal com a Maxi, onde você já começa com o pé direito, recebendo um bônus a mais e ficará apto para eventuais benefícios e sorteios que a gente vem fazer aqui em breve. Beleza? Recado dado, vamos dar continuidade aqui e falar da criptomoeda ENS. Me chamou a atenção, tá? Alguns de vocês comentaram nos vídeos anteriores sobre a ENS. Aproveita, já deixa aí nos comentários qual altcoin você quer ver aqui no próximo vídeo, na próxima análise. E a ENS que vocês comentaram me chamou a atenção, tá? Dá pra gente enxergar aqui uma certa característica impulsiva nesse movimento que houve de 2023 a 2024. E esse movimento de queda dos últimos meses é um movimento que caiu em 3 ondas, correto? Para quem entende da teoria das ondas de Elliott, isso aqui pode, não estou falando que pode ser parte de um movimento corretivo ABC, tá? Me chamou a atenção que quando a gente olha essa possibilidade, eu olho para o ativo, ele se encontra nesse momento diante do nível que teve muita negociação aqui anteriormente, ou seja, o nível de suporte. Quando eu faço a projeção de uma possível onda A para buscar um alvo de uma possível onda C, a gente já está em território de onda C e estamos com divergências bullish no diário, no 3 dias. Inclusive, olha isso daqui. É a terceira vez na história que o ativo entra em sobrevenda no diário não, no 3 dias, e apresenta essa divergência aqui, né? As últimas vezes foram aqui, e agora está acontecendo novamente, né? As últimas vezes foram fundo, e agora a gente pode estar diante de um fundo aqui também na criptomoeda ENS, tá? Perceba que eu não falei que é um fundo, e sim existe a possibilidade de ser um fundo. A gente já tem algumas anomalias pela parte dos vendedores, né? Um volume grande sendo apresentado com preço esticado. Perceba que faz tempo que a gente não tem um volume tão grande quanto este aqui da parte vendedora. O que está faltando aqui, um próximo passo para a gente começar a encarar isso aqui como sendo um possível fundo sendo apresentado,
é um pivô acima dos 9,37, que é esse topinho aqui anterior. Tá? Se a gente mudar aqui essa estrutura, dependendo da forma que a gente subir, poderemos estar analisando uma possível compra neste reteste, né? Olhando aqui também essa queda, com base na teoria da zona de Elliott, a gente vê uma possível onda 1, uma 2, uma 3, quem sabe uma 4, já que se completou, e uma 5. Como a gente viu no Bitcoin, a gente poderia estar desenvolvendo aqui uma 4 no BTC de flat expandida. O mesmo poderia acontecer aqui para a INT. Então, mesmo se ela terminar vindo mergulhar aqui para níveis abaixo novamente, eu fico de olho para, quem sabe, um pivô aqui novamente acima do topo mais baixo para uma mudança de estrutura e a gente, sim, olhar para um possível long. Em resumo, o território que estamos não é mais um território favorável para short na criptomoeda ENS. É um nível que a gente precisa ficar atento, buscando gatilhos de compra. Na minha visão, esse gatilho, da forma que eu opero, ainda não existe. Ele precisa se apresentar aqui nos próximos dias. Então, é uma criptomoeda que a gente fica atento. Eu coloquei um alerta aqui nela para acompanhar, uma vez que ela se ela fizer esse pivôzinho aqui acima do topo anterior. Beleza? Então, traders e investidores, eu acho que é isso por enquanto. Acho que ficou bem claro aqui, tanto o cenário do Bitcoin quanto o cenário das altcoins para o Bitcoin. Antes a gente estava mais de olho no cenário mais pessimista, porém com as informações que entraram aqui naquela região que a gente estava monitorando, eu mencionei com vocês na nosso último update. Esse cenário aqui volta para jogo novamente e as informações das próximas horas serão determinantes aqui para o ativo. Beleza? Lembrando o convite, participe dos nossos canais abertos, Telegram e WhatsApp, os links estão na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário fixado, e também cria já sua conta na Maxi através dos links na descrição. Bem, por hoje é isso, pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Também não sai desse vídeo sem antes deixar o like, dessa maneira o YouTube entende que você curte o conteúdo e assim vai te entregar mais vídeos como esse. A gente se vê na próxima análise, no próximo vídeo.